Queridos, para quem não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou do interior de São Paulo, da cidade de São João da Boa Vista. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a realidade política do Brasil hoje, né? O cenário que temos vivido agora, próximas eleições de 2018 e qual é o meu posicionamento. Bom, queridos, há muita discussão, muitas pessoas não querem se envolver com política, muitas pessoas dizem, disso eu não discuto, tal, mas eu acredito que temos que discutir sim. É um momento crucial, o Brasil vive hoje uma das maiores crises econômicas, o Brasil vive hoje um número, pelos dados estatísticos que vêm sido apresentados na mídia, em torno de 65 milhões de brasileiros desempregados. Eu não falo em 10 mil, 50 mil, 1 milhão, eu não falo em 100 mil, queridos, eu falo em 65 milhões de brasileiros desempregados. Isso não é à toa. Muitos falam, poxa, mas isso não foi do governo PT. Não. Quantos anos eles estão no poder? Quantos anos a esquerda tem governado o país? Né? E eu não acredito também que foi uma má administração da Dilma ou do Lula. Não, queridos, isso foi premeditado. Isso foi estritamente premeditado. Quebrar a economia do Brasil não foi algo de má administração. Foi exatamente o que está acontecendo na Venezuela, exatamente como começou toda a história de Cuba, Coreia do Norte, enfim. O povo começa a ficar refém no seu próprio país. E isso é muito sério, né? Você quebrar os empresários, as empresas multinacionais fecharam as portas no Brasil, multinacionais que há anos estavam no Brasil, né? Então, assim, muitas coisas aconteceram e com isso o povo sofrendo, a economia caindo. Imagina se algum investidor vai investir no Brasil hoje, né? Ou de alguns anos para cá. Não. Então, assim, eu tô aqui para dizer para você que eu sei que quem apoia o PT, PCdoB, PSOL, não tem essa ideia e creem piamente de que a visão socialista, a visão ideológica dos partidos de esquerda são as melhores opções, né? De igualdade, de dignidade, de oportunidades. E alguns princípios do socialismo em si são realmente bons. Entretanto, na prática não é isso que acontece. Na prática, o povo é enganado. Na prática, a ideia, a visão é o quê? É quebrar valores, tá? Valores em relação à moral, em relação a alguns costumes e quebrar a economia do Brasil, para que com isso a população se torne refém. Eles quebram a economia, como quebraram agora recentemente na Venezuela, e o povo começa a ficar sem qualquer tipo de expectativa e começa a fugir como tem fugido aqui para o Brasil. Por quê? Porque passam fome, passam necessidade. Então, assim, por que eu apoio o Bolsonaro? Por que eu estou apoiando nesse momento? Eu acho o Bolsonaro 100% perfeito, ele é o momento, nossa, ele é o cara. Não, eu não acho que ele seja o 100% perfeito. Até porque existem outros candidatos que eu me simpatizo, politicamente falando, inclusive Geraldo Alckmin, ele seria o meu candidato. Entretanto, hoje ele não tem força para entrar como presidente da República. Muitos nem o conhecem fora do estado de São Paulo. Marina Silva, na última eleição, votei nela também, porque concordo com algumas coisas. Entretanto, ela vem cada vez mais puxando para a política esquerda. Ela sempre foi esquerdista, mas agora ela está bem mais focando, né, nessa linha esquerdista e algumas ideias e valores que eu não concordo. Os demais candidatos eu nem vou falar porque não os conheço, não conheço a sua caminhada e não tem força política para entrarem como presidente. Hoje, quem tem essa força e essa intenção de votos ou é o PT, que existem muitas pessoas no Brasil que apoiam essa ideologia, desde o governo Lula e Dilma, e é o Haddad que está aí como candidato à presidência, e o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro, se a gente começar a investigar e pesquisar e estudar, ele tem ficha limpa, né? Para
primeiro de conversa, ele não tem absolutamente o famoso rabo preso, né? Ele não se envolveu, ele não fez alianças durante todos esses, acho que, se eu não me engano, são mais de 20 anos na política. Ele não tem qualquer tipo de aliança. E ele tem uma postura muito firme em relação à corrupção, em relação a alguns valores, né? Muitos caem em cima de Jair Bolsonaro dizendo que ele é contra gays e homossexuais, ele é contra movimento LGBT. Queridos, eu, particularmente, posso falar de mim. Eu, Thaís, amo homossexuais, amo, tenho vários amigos, quem me conhece sabe disso. Não tenho qualquer tipo de, como eu vou dizer, de posição contrária à opção sexual de ninguém. Pelo contrário, cada um tem liberdade, né, de fazer o que quiser com sua vida. Agora, eu não posso concordar com a visão petista de que isso é comprovado, tá, galera? Quem não sabe, vai pesquisar, vai procurar vídeos de cartilhas que eles queriam aprovação e que, inclusive, algumas escolas receberam para ensino infantil, ensinando que a criança, ela não é homem nem mulher, que ela vai escolher se ela será homem e mulher, e que não existe gênero feminino ou masculino. Queridos, me desculpe, ou você nasce homem, eu falo fisicamente, biologicamente falando. Ou você nasce homem ou você nasce mulher. O que você vai fazer disso futuramente? A sua opção sexual ou a sua mudança biológica, enfim, física, é um problema seu, né? É uma escolha sua futura. E isso nem o Estado e nem qualquer ser humano tem o direito de intervir, porque você tem liberdade de escolha. Agora, eu não posso concordar de que eu vou ensinar isso para uma criança na formação do caráter dessa criança, que é mais ou menos dos 2 aos 7 anos, onde a moral é construída, onde o caráter é construído de uma criança. Eu ensinar para ela, olha, você não é homem, você não é mulher, você é isso, você é aquilo. Você ensinar práticas sexuais para uma criança, como Jair Bolsonaro já mostrou, vai procurar no YouTube esses vídeos dele mostrando essas cartilhas sobre sexo, sobre relações sexuais, enfim, e apoiar várias coisas. Digo e repito, você que é homossexual, você que é pró ao movimento LGBT, você que é trans, ou você que é qualquer coisa nesse sentido, qualquer opção que você tenha, você é livre. Você é livre e não cabe a mim te julgar. Não cabe a mim dizer se você tá certo ou errado. Isso é uma liberdade de escolha sua. O que eu não posso é concordar com algumas atitudes, né? Sejam homossexuais ou heterossexuais. Isso eu não posso concordar, tá? Essa é a minha opinião. Outra coisa, eu já tive a oportunidade de estar em Cuba. Hoje, se você analisar todo o contexto histórico, desde a época de Stalin, na antiga União Soviética, vai estudar, pelo amor de Deus, vai buscar e ver quantas mortes ali tiveram com o partido de esquerda, com visão esquerdista, com aqueles ideais socialistas que a princípio são lindos, maravilhosos. Vai ver o que aconteceu na Coreia do Norte, o que aconteceu em Cuba e o que acontece até hoje. Eu tive a oportunidade, se eu não me engano, 2014 ou 2015, eu tive em Cuba e eu vi de perto como aquele povo sofre. Eu vi de perto o que acontece na real. Ali, absolutamente tudo é do governo, absolutamente tudo. Não existe iniciativa privada e não existe essa liberdade, tá? O povo lá tem um salário mediano em torno de R$60 por mês. Essa é a média. Um advogado, por exemplo, um médico ou alguém que tenha uma formação acadêmica, ele não vai ganhar mais do que R$150 por mês. Por quê? Porque o governo, ele te deixa engessado. O governo te dá por mês. Não existe supermercado, galera, que a gente possa ir, hoje vamos fazer um churrasco, vamos fazer um jantar, vamos fazer alguma coisa assim. Isso não existe em Cuba. Eu não tenho liberdade de ir no supermercado e comprar à vontade tudo que eu quero. Hoje, o cubano, ele chega no mercado, ele chega em algum lugar nessas vendas, existe um caderno ainda à mão, tá? Isso eu não sei se nesses últimos anos mudaram.
Eles mudaram, mas é um caderno de que cada família ela tem uma quantidade exata para poder pegar de alimento. Então tem tantos quilos de arroz, tantos quilos de feijão, de ovos, e é aquilo e pronto, acabou, acabou. Não tem conversa. Né? Você vai e anda pelas casas dos cubanos, não existe água quente no chuveiro, não existe um mínimo de conforto, não existe nem papel higiênico. Não existe papel higiênico em Cuba, né? Com a exceção dos hotéis, dos resorts, enfim. Internet. Você acha que o cubano tem acesso à internet em qualquer lugar, que ele pode contratar um serviço de internet como a gente tem em casa? Não, internet lá são só nas universidades e nos hotéis. E para o cubano as redes sociais são bloqueadas para eles não verem o que está acontecendo no mundo capitalista. Eles não podem ter acesso à internet. Claro que alguns acabam burlando o sistema, principalmente aqueles que trabalham nos hotéis e conseguem ter acesso às redes sociais. Claro que isso acontece. Entretanto, isso não é algo liberado, né? A maioria dos cubanos, imagina, até o Wi-Fi nos hotéis não são todos que têm, né? Para os hóspedes, para os turistas. Um cubano hoje, ele tem acesso a todas as universidades, né? Ele pode fazer qualquer curso que ele quiser, né, nas universidades públicas de Cuba. Mas para ele poder pegar o diploma dele, ele precisa trabalhar no mínimo 2 anos de graça para o governo, senão ele não pega o diploma dele. Né? É assim que funciona. E tantas outras coisas que eu ficaria aqui horas e horas falando para vocês. Diz que tem liberdade de religião, mas não existe essa liberdade. Muitos pastores, muitos padres são perseguidos porque a religião oficial, entre aspas, de Cuba é a... Ai, eu esqueci o nome agora, não sei se é... Santeria, que é o que eles falam, que é uma mistura de espiritismo, religião africana, enfim, é uma cultura que eles têm lá. E os cristãos sofrem porque muitas vezes igrejas são invadidas pelo governo, pela polícia do governo cubano, né? Então não existe, eles falam que existe, mas não existe essa liberdade na prática. Na Coreia do Norte, então, nem se fala, né? Esses dias não, já tem um tempo, um brasileiro esqueceu uma Bíblia num restaurante e ele foi preso porque ele foi acusado de tentativa de evangelismo na Coreia, né? Isso deve ter 1 ano, mais ou menos, ou 2, eu acompanhei pelos noticiários. Então, assim, e eu não falo só em relação à religião, não, eu falo em relação a tudo, né? Nosso povo não pode ficar refém, nosso povo não pode sofrer mais. Queridos, no Brasil, muitos falam, depois do governo Lula e Dilma, as pessoas conseguiram estudar, conseguiram fazer faculdade, né? Houve um aumento aí do ProUni, de vagas, do FIES. Isso é verdade. Isso é verdade. Muitas pessoas que há 15, 20 anos atrás não podiam fazer faculdade tiveram essa possibilidade. Mas aí eu falo para vocês, essas pessoas que puderam estudar, que puderam através desse empréstimo do FIES conseguirem bolsa e pagarem depois os seus estudos, hoje eles conseguem ter emprego? Hoje eles conseguem terem um salário justo? Em contrapartida com esse projeto social do governo, o que o governo fez com a economia? O que o governo fez com o mercado de trabalho? Gente, é realidade. Você se forma hoje, você não consegue um emprego que ganhe nem o que você vai ter que pagar por mês de FIES, salvo raras exceções, né? 80% das pessoas que se formaram através desses empréstimos do FIES hoje não conseguem, estão endividados. Por quê? Porque não tem emprego, não tem oportunidade, né? Não adianta eu ter um diploma, eu ter especialização e não ter emprego. E aí? E aí o governo vai começar a fazer projetos, auxílio disso, bolsa daquilo, para falar que são bons. Então, assim, eu quero dizer algo para você. Eu não sou pró-esquerda, eu não concordo com a postura e os ideais do PT, do PSOL, do PCdoB, de partidos que têm esse tipo de visão, porque o socialismo nunca funcionou e não vai funcionar, porque os princípios, assim, eles conseguem ter algumas coisas boas para enganar o povo, mas é pura mentira, né? Isso não acontece na real. Então, assim, hoje o melhor candidato, na minha opinião, para governar o nosso país, para realmente transformar
e de uma vez por todas a gente ter uma esperança real e efetiva de que vamos conseguir ter uma mudança nesse cenário catastrófico que a gente vive hoje no Brasil, é o Jair Messias Bolsonaro. Ai, mas você vai ficar se expondo se amanhã ou depois ele se envolve em corrupção, se ele se envolve em alguma coisa assim. Meu, isso é um risco. Isso é um risco. Qualquer candidato que eu apoiar ou que eu votar, eu corro o risco de amanhã ou depois ele se corromper ou ele fazer qualquer coisa. Só que eu preciso ter uma visão, eu preciso ter um voto com probabilidades reais, maiores e efetivas de que o negócio vai acontecer. Né? Se ele vier fazer isso amanhã, paciência, qualquer um pode vir a fazer. Mas hoje não existe candidato melhor do que Jair Messias Bolsonaro para estar liderando o nosso país. É isso que eu acredito, é isso que eu creio em relação à moral, em relação à economia, em relação a oportunidades para que todo o Brasil possa efetivamente mudar. Na minha opinião, eu tenho liberdade de expressão e posso falar isso. Para mim, poderíamos dividir o Brasil em 3. Poderíamos fazer isso. Entretanto, a Constituição não me permite isso. Teria que convocar um novo constituinte, enfim. Mas isso não acontece. Então, se uma pessoa errada entrar no poder, o Brasil todo vai sofrer. Quem tiver condições vai mudar do Brasil, como muitos da Venezuela têm fugido, enfim. É só um exemplo. Mas quem não tiver condições vai ficar refém. Queridos, vocês sabiam que em Cuba os cubanos não têm liberdade nenhuma de mudarem de cidade? O direito que nós temos constitucionalmente garantido de ir e vir e permanecer, os cubanos não têm. Se eles quiserem mudar, por exemplo, do interior para a capital, Havana, ou para Havana para o interior, eles precisam de uma autorização do governo. Se eles quiserem sair de Cuba, eles precisam fazer um depósito que até alguns anos atrás era o valor de $50 mil para o governo. Por exemplo, eu quero mudar de país, eu quero ir, sei lá, para o Brasil, eu quero ir para qualquer lugar e passear. Simplesmente, eles precisam da autorização do governo e precisam depositar na conta do governo $50 mil para poder sair do país. Agora eu te falo, com o salário que ele ganha e sem oportunidade nenhuma, não existe comércio, não existe empresas em Cuba para que eles consigam crescer, os cubanos. Eles vão conseguir ter $50 mil para sair de Cuba? Claro que não. Por isso que eles ficam lá, reféns, passando necessidade, passando fome. E muitos deles acabam se prostituindo com turistas que vão até Havana, que vão até as ilhas de Cuba, para ver se conseguem tirar um dinheiro a mais. Muitos acabam se prostituindo porque é a única saída que eles têm. Eles ficam totalmente engessados. Eles não Gente, vocês têm ideia do que eu tô falando? Vocês têm ideia o que é não ter essa liberdade? Você ficar totalmente refém do governo? Pois é isso que acontece em Cuba. É isso que acontece na Coreia do Norte. Foi isso e muito mais que aconteceu na antiga União Soviética, com países de esquerda. Queridos, os cubanos, eu não vou nem entrar no mérito de cubanos médicos no Brasil, mas só para você entender, médicos cubanos recebem nem 1/3 do salário. O governo brasileiro paga uma miséria para esses médicos cubanos trabalharem no nosso país e repassam mais da metade dos salários devidos a eles para o governo cubano. Quantos investimentos vocês acham que o governo brasileiro petista fez fora do Brasil? Por exemplo, reconstruindo ou construindo, sei lá, o porto de Cuba, que já faz alguns anos. Mandando verbas e mais verbas que deveriam ser investidas no Brasil, na nossa população, e foram investir lá. E na Bolívia, enfim. Então, queridos, vai ver o que está acontecendo aí, a confusão que está acontecendo na Bolívia também com esse governo esquerdista. Estão tentando mudar ou já mudaram o Código Penal, tá toda uma questão discutida sobre liberdade de religião, enfim. Eu só sei de uma coisa, queridos. Eu sei que você que apoia o PT e que tem essa visão esquerdista tem as melhores das intenções. E você fielmente acredita que é o melhor e que vai melhorar o Brasil. Só que sinto lhe informar, você está errado. Isso não vai acontecer. É só analisar toda a história. A história se repete.
É só analisar tudo o que estava acontecendo a fundo, pensar macro. E não é difícil entender o que eles estavam querendo fazer com o Brasil e conseguiram fazer parte, que foi começar a quebrar a economia do país. Então, pensa nisso, reflete nisso. Nós todos, eu e você, temos liberdade de votarmos em quem quisermos, mas eu não posso me calar, eu não posso ser omissa, eu tenho que manifestar a minha posição. Eu gosto sim de falar de política, eu já me envolvi com a política na cidade onde eu nasci. Então, assim, vamos refletir, o momento é agora, a chance é agora de que eu e você